bem, Jornal O Maringá, para falar aqui sobre o Dia do Jornaleiro, dia 30 de setembro, né, Dia do Jornaleiro, mais de 150 anos do Brasil comemorado esse dia. E eu tô aqui, ó, com o fundador, né, fundador da Banca do Massal, o senhor Massal Tsukada, mais de 6 décadas, né, essa banca nesse local aqui. Muita história para ser contada, senhor Massal. É interessante uma coisa, né? Esta banca nós assumimos no ano de 1965, já adquirido de um outro proprietário que estava há 8 anos antes da gente, o senhor Nicolau, hoje provavelmente falecido, né? E nós iniciamos naquela época, então em 1965, como uma atividade que a gente imaginava fazer por um certo tempo, depois ir por um outro caminho, né? Porque uma banca é uma atividade, a gente imaginava bastante pequena, mas o que com o tempo nos mostrou de forma muito diferente. Aquele período você já tinha uma centena de publicações importantes e que fazia com que esse segmento de jornais impressos, das revistas, nós tivéssemos então um crescimento muito grande. Naquele período eram poucas bancas em Maringá, 4, meia dúzia de bancas por aí. Depois, no auge, nos anos 90, Maringá, só a cidade de Maringá, nós chegamos a ter em torno de uma centena de bancas em Maringá. Hoje nós estamos num caminho de retorno. Infelizmente, você vê que o mercado de publicações, jornais impressos, tudo, ele vai ficando bastante restrito. A banca ele acaba adicionando outros produtos como refrigerantes, águas, e é uma forma de sobrevivência. É uma pena que o mercado de revistas impressas, de jornais, ele tenha então, de certa forma, diminuído de forma muito grande. Isto porque, dentro de uma das características, o leitor novo, ele tem pouca afinidade com a revista impressa, com os jornais. Quer dizer, você acha estranho alguém muito novo, por exemplo, lendo ou abrindo um jornal? É muito raro. O nosso leitor que vem comprar aqui os jornais de São Paulo, mesmo o jornal local, a sua grande maioria, são aqueles leitores que ainda hoje preferem o jornal impresso. Então, essa é a realidade que nós vamos convivendo. Até quando, né? Nós que apreciamos tanto o jornal, a revista impressa, que não nos acostumamos, por exemplo, com o e-book, né? E-book para mim é um bicho estranho, né? Nós gostamos mesmo de abrir um livro, seja ele de qual segmento seja. Eu acho importante a gente poder manter esse tipo de hábito, né? Você verificar, por exemplo, quem está viajando ou no transporte coletivo indo para casa com um livro à mão. É muito raro. Você acha uma pessoa que está, por exemplo, pegando uma circular, indo para casa, vindo para o trabalho, pegando um livro, olhando, lendo, quer dizer, são pessoas estranhas àquele mundinho que está lá, né? Infelizmente é assim. A gente vê em outros países, diferentemente, ainda o hábito da leitura, não é? Principalmente do livro impresso. Pelo menos isso a gente possa manter por um tempo muito maior ainda, né? Mas, infelizmente, no mundo, aqui no país, o Brasil é um país de poucos leitores. Você pega as livrarias de uma forma geral, eles estão nos grandes centros apenas. A cidade com menos de 100 mil habitantes, você já não tem mais uma livraria. Infelizmente, você tem, por exemplo, mesmo em Maringá, uma única empresa que tem 2 livrarias em shoppings de Maringá, mas de forma muito enxuta hoje. À época, aproximadamente 20 anos atrás, quando puxamos o modelo americano daquelas mega store, eram livrarias que realmente chamavam muita atenção, atraíam uma clientela muito grande, porque era um misto de café, CDs, DVDs, livrarias. Hoje você fala, por exemplo, em DVD, CDs, né?
essa molecada não sabe mais o que é isso, né? E era um mercado extraordinário. Nós que vendíamos assim em épocas de final do ano CDs do Roberto Carlos, nas lojas nossas, nós fazíamos o pedido com muita antecedência, em torno de 5.000 unidades, para atender a demanda daquele período. Hoje essa rapaziada não consome mais os CDs. Não existe a estrutura de uma locadora de CDs, de DVDs, de filmes em Maringá. Quer dizer, muitos dessa rapaziada nem sabem o que é uma locadora de filmes, né? Mas antigamente era muito normal ir até a locadora, fazer a reserva de um lançamento especial, né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o segmento livraria, ele tem um público hoje, infelizmente, do livro impresso muito restrito. A clientela nova, que deveria ser essa expectativa de manter o mercado, pouco lê o livro impresso. Geralmente o que acontece, ele é muito prático, ele vai para a internet, né? E o que ele sabe é aquela coisa básica, né? Um jornal que traz uma matéria mais extensa, mais completa, o leitor hoje não lê. Um livro impresso, você pega uma clientela mais antiga ainda, prefere o livro impresso. Eu vejo um ou outro cliente, uma rapaziada ainda, que às vezes eu vejo com uma sacola da livraria, carregando na sacola um livro impresso, mas hoje ainda, infelizmente, é muito raro isso. E quando o senhor vê essa cena, chega a brilhar os olhos, né? Quando a gente vê o pessoal lendo o livro, com a revista. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a banca, mas na sua visão, né? O senhor que já acompanha aí por mais de 6 décadas com a banca, né? A data especial do Dia do Jornaleiro, o que na sua visão deveria ser feito, um incentivo, né, com as crianças e jovens para que se voltasse um pouquinho mais, né? Não totalmente, porque a internet veio para realmente modificar, né? Mas para incentivar crianças e jovens aí a estar lendo o livro, né? Material nas mãos. Nós temos, infelizmente, numa realidade nossa, das nossas escolas, de uma forma geral, principalmente as públicas, que você não tem uma biblioteca com atualização do seu catálogo, do seu acervo. Essa biblioteca hoje deveria dar um acesso muito grande à informação com os computadores, que as crianças pudessem acessar não somente a internet, mas ter acesso a livros atualizados, né? Que a escola pudesse trabalhar esse acervo e fazer com que a leitura seja de fato uma atividade agradável ao aluno. Mas não é assim. Às vezes você vê aquelas bibliotecas que tem aqueles livros didáticos, acervos antigos, defasados, tudo. Que atrativo tem essa criança, esse estudante, em ter como contraturno, por exemplo, um tempo na biblioteca? A criançada hoje não lê, né? Mesmo porque a estrutura das nossas escolas, em termos de espaço dedicado à leitura, seja através da internet, do livro impresso, de outras informações, praticamente não existe. Investe-se muito pouco. Mesmo no meu período, a biblioteca era uma forma alternativa. O professor não veio, vocês vão para a biblioteca. Não era uma coisa como se fosse um castigo. Eu diria, olha, vocês vão para lá porque o professor não veio. É mais ou menos isso. Não existia aquela situação que fosse uma coisa... Não, nós vamos para a biblioteca pesquisar, conversar, trocar ideias, informações, né? Infelizmente, mesmo as nossas bibliotecas públicas, os livros são muito defasados, as novidades, lançamentos, essas coisas todas, investe-se muito pouco. Então, não há atratividade nos espaços, ser um espaço agradável, que as pessoas tenham esse espaço, crianças, vídeos, enfim, a internet, todas essas coisas que poderiam fazer uma interação muito grande das crianças num ambiente muito mais agradável nesse sentido. A gente não tem
E com isso nós vamos perdendo, evidentemente, essa criançada. A criançada fica na internet, pouco conversa, pouco se comunica, pouco se relaciona. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. E o nosso mercado, por essa razão, o livreiro, o das bancas de revista, você vê que praticamente daqui a pouco há uma tendência a quase desaparecimento desse segmento. A Banca do Massal, né? Todo mundo conhece de Maringá e região. O senhor Massal, de onde veio a ideia dessa fundação da banca e quais foram as principais histórias aí que o senhor acompanhou aqui ao longo desse tempo? Às vezes a pessoa diz, olha, geralmente a pessoa entra numa atividade, com o tempo muda, o crescimento, alguma coisa assim interessante, né? Eu comecei com 13 anos nesta banca, aos 18 anos eu fui a São Paulo fazer um estágio junto à Editora Abril, que era na época a maior editora do país, né? E com o tempo mudou, mas eu fiz um estágio de 35 dias na editora para poder assumir a distribuição de revistas, naquela época em que nós passamos daquela meia dúzia de banca para 30, 50 bancas, atendendo toda a região, em torno de uns 500 pontos de venda. Então, nesse período já iniciava. Depois da atividade de revistas, eu introduzi numa das estruturas que fazia o varejo de revistas, uma área de livros. Daí, na época, surgiu em 1985 a Livraria Bom Livro em Maringá. Essa Bom Livro que se situou um bom tempo aqui na Avenida Herval. De lá nós crescemos, tivemos em outras cidades, Londrina, Ponta Grossa, e também montamos aquela estrutura que era interessante, né? Nós montamos em Maringá uma mega store, que foi a primeira mega store do estado do Paraná, né? Que em São Paulo tinha a Saraiva, depois da Cultura. Nós entramos nesse mesmo período, com aquelas lojas de mais de 1.000 metros, que fazia do espaço um espaço de passeio, de lazer, de entretenimento muito grande, né? Então, tudo isso, nessa época, nós iniciamos dentro daquela realidade. Então, quando nós iniciamos a banca, interessante que todos os produtos que a gente tinha das editoras, na distribuidora, a gente recebia uma quantidade, tipo assim, 5.000 exemplares da Veja para distribuir em Maringá, mais outro tanto para a região. Então, era uma tiragem extraordinária. A Veja chegou a ter 1,5 milhão de exemplares. A Folha de São Paulo, no domingo, que a gente vendia 300, 400 exemplares, a Folha de São Paulo chegou a circular com 1,5 milhão de exemplares. O Estadão, alguma coisa muito próxima, 800 mil exemplares, 1 milhão de exemplares. Hoje você fala em termos de Estado de São Paulo, o Estadão, por exemplo, 80 mil exemplares, a Folha de São Paulo, alguma coisa por aí. Você vê a mudança, o enxugamento que houve, né, daquelas pessoas que chegavam e abriam o jornal. Hoje você não vê nas pessoas, mesmo transitando, ou num café, ou no espaço público, ou pegando um ônibus, você não vê mais as pessoas lendo. Essa é a realidade. Lógico que o mundo mudou, todos esses avanços, mas nós somos muito curtos hoje em termos de conhecimento. A gente procura muita pouca informação. Infelizmente, essa é a realidade hoje, né? Pegando o gancho da FLIM 2023, né? Qual a mensagem que o senhor pode passar para as pessoas, para incentivar as pessoas a lerem, né? A estar frequentando essas livrarias, bancas e também a feira que vai ter aqui em Maringá? Olha, das boas iniciativas, né? Porque nós temos aqui no país a Bienal de São Paulo, alternado no ano seguinte com a do Rio de Janeiro. No Paraná, algumas feiras nós temos. A FLIM já existe há um bom tempo e tem sido sempre bastante movimentada. É importante que lá vão estudantes, mas em meio a isso são pessoas que vêm interagir
com o leitor, com os estudantes, com as pessoas interessadas, né? A gente recebe aqui escritores dos mais diversos que agrada as pessoas que vão lá. Então, essas iniciativas são iniciativas, digamos, importantes, mas elas são muito pouco. Por quê? Você não tem nas escolas um trabalho contínuo. Você faz um evento como esse, naquele momento, naquela semana, você tem os consumidores que vão comprar com preços mais atrativos, tudo isso interessa, eu acho ótimo, mas é muito pouco, ele se restringe a alguns dias de lançamento, alguns contatos, né? Houve um período nosso, que nós tínhamos nas nossas livrarias, que a cada 20, 30 dias a gente trazia autores importantes que vinham para Maringá, né? Palestras, a gente fazia junto às escolas particulares e públicas, não é? Um trabalho no sentido de trazer esses alunos junto aos espaços, na época o Cine Plaza, hoje o Teatro Marista, o Calil Haddad, a gente promovia esses encontros, ou nas próprias livrarias, a gente fazia esse espaço em que a gente trazia alguns autores importantes para Maringá. Então, na época, vinha o Ziraldo, o Inácio do Loyola Brandão, a gente trazia aqui o Pedro Bandeira, que vinha com muita frequência. Hoje ele está meio velhinho, eu acho que pouco se desloca, mas eram autores conhecidos dos estudantes, que liam muito esse livro. Então, esse tipo de trabalho, ele tem que ser uma coisa permanente nas nossas bibliotecas, das escolas, principalmente as bibliotecas públicas, fazer com que esse espaço seja um espaço agradável, não de ir lá e não sentir que há essas publicações importantes, a atualização daquilo que às vezes você vê nas publicações, lançaram tal livro, isso, aquilo. As nossas bibliotecas, eles têm muito pouco recurso para investir nesse lançamento, nessas novidades e disponibilizar exatamente para aquele público que gosta de ler, mas que às vezes não tem condições de comprar, não é? Regularmente um livro, que na média custa R$50, um pouco mais, dependendo do livro, do tipo de lançamento. Então, isso aí deveria ser muito mais assim, dinâmico nas nossas escolas. Você fazer da biblioteca uma vitrine, olha, esses são os lançamentos, né? Estimular o aluno, o leitor, a criança, a leitura desses livros, né? Esse espaço aqui, então, infelizmente, a gente vê restrito a algumas poucas publicações, jornais, vocês, por exemplo, circula. Eu sei que é muito difícil essa tarefa que vocês fazem, mas a gente espera que a gente tenha vida longa. Com certeza. Bom, senhor Mação, muito obrigado por atender o Jornal Maringá. Parabéns por toda a história do senhor, da banca, das pessoas que fizeram parte, e parabéns pelo Dia do Jornaleiro. Tá bom. Um abraço àqueles que ainda persistem e continuam na atividade, né? Eu, às vezes, vejo algumas pessoas que passam por aqui, ele olha pela banca, ele pergunta, essa banca pertence àquele mesmo rapazinho? Eu falei, aquele rapaz. E pergunta, ele ainda está vivo? Eu falei, estou vivo, né? Perguntaram recentemente para o meu irmão, às vezes pessoas que passam por Maringá, já nem estão aqui, né? Pergunta, aquele é daquele rapazinho? Eu falei, ele está vivo? Eu falei, meu irmão, outro dia, falou, olha ele lá atrás, né? Eu falei, está vivo. Então, essa atividade. E profissionalmente é a única atividade que eu tive interessante, né? Pelo mercado do livro, da leitura, isso que realiza cada um de nós. Maravilha, Jornal Maringá, especial matéria sobre o Dia do Jornaleiro, dia 30 de setembro. Estou aqui com a Tereza Tazima, banca do Tazima, há muitas e muitas décadas aqui em Maringá. Conta pra gente um pouquinho, né, dessa história, quando que foi fundado e ao passar do tempo aí as mudanças e o pessoal sempre vindo na banca do Tazima, né? Olha, fundado acho que faz uns 60 anos, mas eu não tava, né? Então meu marido, quando ele era solteiro, ele comprou pro pai dele tocar. Aí o pai dele tocou uns 20 anos mais ou menos, ou até mais. Mas dali ele começou a adoecer, aí meu marido trabalhava no jornal. Aí
não sei se era o Diário ou o Jornal Folha do Norte, uma coisa assim. Aí ele começou a trabalhar, era fotógrafo. Aí depois a gente continuou. De 83 para cá, eu e ele, nós tocamos. E como foi essa partida de 83? Como era o convívio aqui com as pessoas? Como foram as mudanças ao passar dos anos na Banca do Tazima? Olha, antigamente era bom, hein? A gente era assim, tinha, porque antigamente, em época que eu comecei a trabalhar, não tinha, era só banca de revista mesmo, não tinha internet, os estudantes, assim, da escola, pesquisa, era tudo na banca. Coleção de revista, de literatura, essas coisas, era tudo nas bancas, maiorias, né? Aí era bom, porque a gente tinha mais amizade, mais convivência assim, com os clientes, né? Era bom. No começo vendia mais então revistas, jornais, palavras cruzadas. Hoje em dia, o que mais sai na Banca do Tazima? Olha, antigamente vendia jornal, tipo assim, antigo, não sei se pode falar, o diário, antigamente a gente vendia por domingo, vendia 70, 80 diários. E Gazeta do Povo, aquele tempo, sabe? Vendia muito. Agora, a gente vendia até por fora das bancas, porque não dava por dentro, não dava a deixar, né? Era bastante. Então, mas agora, e vendia muito gibi, tinha colecionador de gibi, de revistas, de escorpédios, essas coisas, sabe? Que vinha no meio dos jornais. Aí agora tudo na internet, né? Agora é muito pouco. E o que significa para você essa data, né, Dia do Jornaleiro, há mais de 150 anos no Brasil? E o que significa para você fazer parte de tantos anos, há mais de 3, 4 décadas aqui nesse local? É muito orgulho, sabe? Antigamente era Dia de Jornaleiro, era tão, né? A gente ficava até feliz, a gente é jornaleiro, que nem meu marido faleceu já faz 8 anos. Mas era orgulho da gente, viu, ser jornaleiro. Até hoje eu sou, estou com 70 anos e quero vender jornais ainda. Continuar a vender jornais, revistas, gibi, né? Todos que os clientes precisam. Com certeza que durante esses anos a senhora já passou por diversas histórias, conheceu bastante pessoas. Cita uma história ou algumas pessoas que passaram aqui na Banca do Tazima. Histórias? Muitas, hein? Muitas. Antigamente os prefeitos, os vereadores, assim, vinham colaborar, vinham comprar jornais, vinham conversar. Aí a gente a gente reclamava das coisas que estava precisando. Agora não, agora ninguém vem, ninguém passa, mas muita coisa, lembrança boa, coisa boa. Só coisa boa. Cita uma das conversas que você teve, algum nome, assim, algum, como você falou, vereador, algum político que veio pra cá, algum famoso, alguma história que aconteceu por aqui. Eu não lembro, era muito. Quando meu marido era vivo, ele tinha muita amizade, mas que eu trabalhava menos nas bancas, né? Até ele falecer, eu ficar mais, né? Vinha depois, bem à tarde, essas coisas. Então, vai ter muita gente conhecida, muita gente. O que é mais especial? Logicamente que deve ser tudo, mas assim, cita uma coisa mais especial que você vê e fala, você guarda com carinho aqui na banca. É os clientes que ainda lembram. Eu tenho cliente de 40 anos, de 30 anos, passou de vô pro pai, pro filho, até pros netos, vem comprar figurinha ainda, né? Então a gente fica muito feliz que eles são, assim, fiel a gente, né? Vem comprar as coisas, jornalzinho, gibizinho ainda. Eu fico contente assim. Quer dizer, as pessoas, né, que passam por aqui, de repente saem de Maringá, voltam, vocês estão aqui ainda, isso é muito gratificante, né? Nossa, como é, e eu tenho bastante cliente de fora, tem gente que, né, nem sabia que meu marido já tinha falecido e vem comprar, eu falei, eu vim encontrar ele, vim comprar jornal, então é uma coisa, a gente fica muito contente, eu tenho bastante cliente de fora que mudou, ainda telefona pra gente guardar os jornais ainda, sabe, jornais, revistas, né, coleções, então eu tenho bastante cliente vovozinho para um monte de caça-palavra que eles gostam de fazer para dizer que não, a cabeça fica boa.
e com certeza fez muitas amizades, né? Ao longo desse tempo. Amizade é muito, hein? Amizade é muito mesmo. A gente faz muita amizade. A gente tem vezes que eu falo, não quero mais trabalhar, mas a gente fica com dó dos clientes, com amizade. Eles mesmos sentem falta de mim, né? Eu com 70 anos aqui estou trabalhando, se eu conseguir, se deixar, eu vou continuando. Parabéns pela banca do Tazinha, pelo trabalho e pelo dia do jornaleiro. Muito obrigada. Eu quero que meus clientes continuem, né? Prestigiando a gente, né? E o dia do jornaleiro é orgulho da gente. Muito obrigada.